coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Boa noite. Eu quero mais forte, gente. Vou repetir. Boa noite. Feliz sábado. Que bom que você está aqui na casa do nosso Senhor para juntos começarmos esses 3 dias, esse final de semana de celebração dos 57 anos da nossa igreja. E eu convido agora todos a se colocar de pé para juntos cantarmos o hino Verei Jesus. Que essa possa ser a nossa maior esperança e que não deixemos essa notícia, esse grande evento só para nós mesmos, mas que possamos declarar ao mundo todo que muito em breve Jesus há de voltar. Vamos nos colocar de pé. Oh
Querido Pai que estás no céu, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos abençoa com a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de congregarmos ainda entre amigos e irmãos. E também podermos celebrar, Senhor, a construção de uma igreja, a comunidade onde essa igreja pertence, que é a Igreja do Porto, Senhor. 57 anos, Pai, de história, de muitas bênçãos, de muitas vidas salvas, e que possa continuar assim até o seu retorno, Pai. Que o Senhor venha se fazer presente neste lugar, abençoando os hinos, abençoando as pessoas que irão relembrar dessa história, e também abençoando a nossa palavra que será falada, Pai. Que possamos ter uma ótima noite e também um ótimo final de semana de celebração. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.
Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que bom que você está aqui para comemorar 57 anos de gratidão e louvor por esta igreja. Nós temos aqui um convidado especial, já temos nossos grupos, né? O grupo musical Razão, como também o coral dos Desbravadores, Marechal Rondon. E neste momento gostaria de convidar um amigo já de muito tempo. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, pastor Donato Filho era o líder dos jovens em Rondônia. Quem lembra dele? Aí alguns lembram, pastor. Ele fez uma semana de oração jovem aqui na Igreja do Porto. Há um tempo atrás que eu era diretor. Agora, culpa do pastor, voltei a ser diretor dos jovens, né? Depois de muito tempo. Então, atualmente ele é presidente da associação no Pará, já há 7 anos. Há 7 anos e renovou mais um ciclo, agora quadrienal, para os próximos anos. E neste momento gostaria de convidar o pastor Marcelo para dirigir aqui uma prece para o pastor. Agradecemos também a presença de todos, visitas, adventistas ou não adventistas, parentes, que sejam todos bem-vindos aqui na Igreja do Porto. E amanhã nós temos um dia bastante festivo. Pela manhã, 8 horas da manhã, já começa o café da manhã. Na sequência, a escola sabatina, culto. Às 17 horas, recital com o cantor Ronaldo Fagundes. Ronaldo Fagundes. Ex-baixo, né, do Quarteto Arautos. E depois lançamento do livro, que foram das pessoas que fizeram o curso de oratória específico para elaboração de sermãos. Então vamos lançar esse livro e na sequência, ainda para fechar a noite, teremos a grande social dirigido pelos Desbravadores. E no domingo, às 19 horas, fecharemos a programação em comemoração aos 57 anos, que tem várias pessoas envolvidas aí, que têm se dedicado tempo para que essa programação está sendo, né, uma bênção, sobretudo para Deus. Orar. Feliz sábado, amigos, tudo bem? Como é que vocês estão se sentindo sentados aí? Está mais aconchegante ou não? Mudou o ambiente, concordam? Como mudou o ambiente? Parece que tem mais espaço no fundo, está mais organizado. De forma especial, nós vamos agradecer o Josias. Levanta a mão, Josias, tenha bondade, meu querido. Johnny também, levanta a mão, Johnny. Esses homens, amigos, Evandro, não sei se Evandro está aqui, passaram desde hoje cedinho, o dia todo ajudando, arrumando um detalhe ou outro. Deus seja louvado pela tua vida. Isso mesmo, Rani. O Rani também e a Jusce, que ajudaram aqui embaixo também naquele painel. Quando eu cheguei, achei que era uma programação da escola. Isso, amigos, é celebração. Deus proveu todo esse ambiente para essa celebração. Pastor Donato, muito obrigado pela presença, amigo. O pastor faz parte desses 57 anos. O pastor passou aqui também. Deus continua a abençoar a sua vida, ser uma bênção lá e a bênção conosco nessa celebração. Nós vamos orar pelo pastor, amigos, nesse instante. Eu quero convidar você a se unir conosco nessa prece, tá bom? Nós vamos estender a mão sobre o pastor e quando eu disser sobre ele, estendemos as mãos, você estende juntamente comigo, clamando ao Pai que realmente abençoe, para que esse momento seja um momento de nós estarmos mais pertinhos do Pai, tá bom? Vamos falar com ele, vamos orar. Muito obrigado, Pai eterno, porque nos deste vitória. Muito obrigado porque terminamos esse ano com saúde, com a tua graça, com a tua proteção. Obrigado porque no final desse ano nós temos uma reforma física, mas que representa uma reforma espiritual também. Pai querido, que realmente a cada momento que nós formos relembrar, possamos relembrar do teu poder, da tua guarda sobre a nossa vida. Colocamos nesse instante as tuas mãos sobre o teu servo, o pastor Donato, Senhor, clamando que o revista do Espírito Santo, que ao abrir a tua palavra, possa falar de ti ao nosso coração. Dê força, coragem, abençoando a ele, a sua esposa, a nova jornada que ele vai desempenhar no seu trabalho pessoal, no seu ministério, e a ser usado por ti a transmitir as mensagens que teremos hoje. E também, Pai eterno, não podemos deixar de acrescentar nessa prece a vida da Ilana, Senhor, da tua filha. Ela está aguardando para realizar a cirurgia que foi adiada de hoje, Senhor. Esteja com ela no hospital, trazendo paz ao seu coraçãozinho, conforto,
para que logo em breve ela possa estar conosco aqui de volta na tua casa. No nome santo de Jesus, amém, Pai Santo. Muito bem, boa noite. Maranata. E nós iremos com ele, ora vem o Senhor Jesus. Essa é uma noite especial, é uma noite de celebração de uma história de fé, esperança e transformação. Como é bom completar e como é bom celebrar 57 anos de uma história de bênção. Porque cada congregação, cada igreja é um ponto de luz, é um cenário da graça, é uma porta do céu, é caminho da salvação, é casa de Deus. Tudo isso é uma igreja. Igreja é um lugar muito especial. E essa igreja aqui, como foi falado, tem um lugar especial em nossa vida, mesmo a gente ter passado aqui só uma semana. E eu fiquei lisonjeado, depois de 15 anos, ser lembrado para voltar aqui e participar desse culto, viu, Betinho? Muito obrigado. E pastor Marcelo também, porque eu creio que o pastor Marcelo gostaria de estar aqui, mas ele gentilmente, humildemente, ele cedeu o lugar da tribuna aqui para o seu servo, viu? Eu estou aqui como servo de vocês, né? Então eu estou aqui para vir à disposição de vocês. E para mim é muito tranquilo, porque geralmente a nossa vida é muito corrida, já que a gente dirige um campo que abarca 44 municípios, são 54 mil membros, numa região de 2.400.000 pessoas. Mas é uma boa proporção, porque lá nós temos, no sul do Pará, lugar onde a gente trabalha ali, nós temos um adventista para cada 40 não adventistas, é uma proporção boa. No mundo, os adventistas, a proporção é de mais ou menos 1 para 400 não adventistas, né? Então nós temos uma proporção boa. E é um campo muito vasto, então dificilmente eu fico um final de semana só numa igreja. Então hoje eu estou muito feliz, viu, pelo convite, porque aí eu paro mais e posso também desfrutar da companhia dos nossos irmãos. Mais 57 anos de história. O que eu sei do Porto? Olha, eu sei muita coisa, viu? Essa semana eu li o livro, né, da história que o Betinho escreveu, aí nos aeroportos, meio de manhã cedo, de madrugada. Que história bonita, né? O primeiro pastor Itanel Ferraz, por volta de 1967, a primeira conferência pública, sendo a segunda igreja aqui da região. E foi muita coisa aqui bonita que aconteceu de lá para cá. E quando eu vim aqui em 2009, fiz amizade com vocês e com o Betinho, foi muito bem tratado. Eu entrei na linha de transmissão dele, e toda a mensagem que ele mandava para a igreja, os irmãos, caía na minha caixa postal e eu lia, né? Os famosos retiros, as convocações, as horas sociais. E eu sempre acompanhei um pouco essa igreja. E vocês têm uma igreja muito linda, principalmente porque aqui há algumas características de uma igreja viva. Um estudo recentemente feito pelo pastor evangelista Joseph Kider, se não me engano, ele fez uma pesquisa interessante e resumiu num livro que chama Igreja Viva. E ele apresenta ali algumas características de uma igreja viva. E uma das características de uma igreja viva é uma adoração viva, uma adoração animada. E ele sempre teve aqui conjuntos famosos, né? Eu creio que o Conjunto Razão é desde essa época, né? Desde 2009, né? Já tem 25 anos. Percebam que bacana. E continuam afinados, viu? Parabéns, gostei muito. Aí depois sai um conjunto afinado, aí vem os Desbravadores, que normalmente não é muito associado à música, mas como cantaram bonito os Desbravadores. Parabéns, viu? Vocês são muito afinados e são expressivos, né? Cantam com muita expressão. Então uma igreja viva tem essa qualidade, essa característica, é uma igreja musical. Uma igreja viva tem bons relacionamentos, ou seja, o aspecto relacional é muito presente. E vocês são muito relacionais. Aqui tem os famosos Junta Panela, não é isso, Betinho? Tem os Acampa e Portos aqui que são famosos, retiro espiritual,
né? Tem as horas sociais e vocês são muito relacionais. Vocês têm muitas características, têm uma boa recepção, sempre tiveram uma boa recepção. Então essa é uma igreja, eu vou dizer aqui sem demagogia, essa é uma igreja que gostaria de ser membro, que eu escolheria para ser um membro, porque e agora com os bancos confortáveis se torna melhor ainda, né? Então eu preparei uma mensagem aqui de 30 minutos. Como os bancos são confortáveis, são novos, então eu vou prolongar um pouquinho mais, pode ser? Que aí ninguém vai se importar mesmo, né? Não tem como se incomodar, porque o banco está bem, né? Almofadado aí, todo mundo vai poder aguentar. Mas nessa noite eu quero trazer uma mensagem baseada em uma história do passado que serve de pano de fundo. Ela é uma história tipológica, é um tipo da história da igreja, do povo de Deus ao longo da caminhada do deserto da vida. E eu vos convido a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo 14. Êxodo 14. Eu trago aqui o abraço, enquanto vocês abrem aí, eu trago o abraço de algumas pessoas que já passaram por aqui. Por exemplo, o professor diretor Rubens Caldeira. Quem se lembra do Rubens Caldeira, né? Trabalhou comigo, foi diretor de escola, depois nós o colocamos como departamental e agora está em Caruaru. Também trago um abraço do departamental que colocou a pedra fundamental aqui, era diretor da educação do campo em Nil Sertal. Trabalhou também conosco, depois foi para a União Norte e agora está na União Nordeste, se não me engano, nome lá. E trago também um abraço do Regis, que mostrou a foto aqui do fly do banner virtual. Então realmente vocês marcam a vida das pessoas que aqui passam, isso é muito bom. Êxodo 14. O capítulo 14 do livro do Êxodo é um dos mais formidáveis da história da Bíblia. Ele é o centro de toda narrativa, praticamente, porque o centro da narrativa é o Êxodo, e ele traz a graciosa libertação divina, desde o início, mostrando ali um resumo até a libertação final de Deus. Dois eventos aqui, nesse contexto aqui, eles se relacionam, são separados, mas se relacionam. Primeiro, as pragas do Egito, que serviram ali como eventos determinantes para a libertação do povo de Deus. E obviamente, ali o segundo, a vitória de Deus sobre o exército de Faraó. Então esse contexto aqui, ele praticamente é um grande resumo do maior ato de Deus da história do seu povo do Antigo Testamento, que foi a libertação do cativeiro do Egito, que serve ali como um background, como um pano de fundo para a libertação do povo de Deus do cativeiro do pecado. E no versículo 13, a gente aqui tem umas expressões muito interessantes. Êxodo 14, 13 é o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo, presta atenção, cada expressão dessa: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis ver. Israel não estará salvo, até que a intenção de Faraó de dominá-los novamente seja aniquilada. Só que no drama do grande êxodo, nós não encontramos nenhum improviso da parte de Deus. O Senhor não havia chamado Israel para depois abandoná-lo no deserto. O nosso Senhor, Ele não está no negócio dos primeiros socorros. É apenas a incompetência humana que começa e não termina. Pois o nosso Deus, Ele não tem como essa característica de não terminar
aquilo que ele começou. E eu já abro aqui um parêntese. A sua vida até aqui não é obra do acaso. Deus não trouxe a esse momento da história da sua vida para te abandonar, por mais que difíceis sejam as dificuldades ou as intempéries da vida. O Senhor é aquele que desconhece o zigue-zague das inconsistências humanas. Porque é claro que nós aqui, muitas das vezes, não terminamos aquilo que começamos. Nós somos os inconsistentes. Nós somos aqueles que às vezes somos tão indisciplinados, que traçamos metas, alvos e planos, mas nunca saímos do ponto inicial. Estamos chegando no final do ano. O que acontece normalmente no final do ano? As promessas que 2025 será um ano diferente, muitos farão. Mas Deus não. Aquilo que Ele chama, aquilo que Ele planeja, aquilo que está nas suas determinações, sempre chegam às conclusões. O pecado e os seus arqui-inimigos podem até, de certa forma, atrapalhar, mas no final a vontade de Deus é soberana. Deus sempre termina o que começa. E a gente vê que Deus, nessa caminhada do povo no deserto, para manifestar que Ele estava com o seu povo como está conosco, Ele sempre providenciou coisas incríveis como as suas teofanias. Lembra da teofania da nuvem que protegia do sol escaldante de dia? Aquela nuvem que protegia do sol escaldante dizia para onde eles deveriam ir. E à noite o que acontecia? À noite tinha uma coluna de fogo que livrava dos escorpiões, da serpente do deserto, mas iluminava aonde eles estavam. Aqui nós temos uma mensagem tácita, porque aquele que não sabe para onde vai e não sabe aonde está, está perdido. Só que o povo de Deus estava sendo guiado por Ele. Nós não estamos perdidos. Deus continua se manifestando entre nós. E como igreja de Deus e como igreja do Porto, nós sabemos para onde iremos, porque se hoje somos uma igreja militante, não há dúvida, muito em breve seremos uma igreja triunfante. Não haverá outro povo, não haverá uma outra igreja, uma nova mensagem. Um dia desse eu fui pregar e alguém chegou para mim e perguntou: pastor, qual é a mensagem nova de hoje? Qual é a nova luz? Eu disse para o irmão: meu querido irmão, a gente não dá conta nem da luz que tem. Às vezes nós queremos especulações, às vezes queremos coisas novas, sensacionalistas, temos uma tendência para isso, né? Porquanto Deus já nos deixou o suficiente para que saibamos para onde estamos indo e aonde estamos pisando. E o nosso pé, graças a Deus, está na rocha segura, onde não há escândalo, onde não há perdição. E o povo estava sendo guiado por esse Deus. Mas o povo chegou dado momento em que eles olharam para trás, e é muito perigoso olhar para trás. Lembra da esposa de Ló, olhou para trás e que sonou o quê? Numa estátua de sal. E todas as vezes que Deus diz para a gente olhar para frente e olha para trás, é uma tragédia. E quando Deus diz para que o povo não olhasse para trás, e o povo se manifesta, e quando eles estão diante da dificuldade, eles sentem saudades do Egito, ou sentem como se num momento de alto engano, que no Egito talvez estivessem mais protegidos, porque atrás estava o exército de Faraó, e adiante deles um mar intransponível, e eles se lembram do Egito, eles voltam para trás,
E muitos de nós, às vezes, somos especialistas em ficarmos presos ao passado. Somos especialistas em reabrir feridas, escavar sepulturas de antigas experiências e focalizar nas falhas, nas tragédias, nas perdas, nos insucessos, quando o nosso Deus diz para a gente olhar para frente, para o autor e consumador de nossa fé. Queridos amigos, é muito perigoso olhar para trás. Quando a gente lê Isaías 43:18, diz lá o seguinte: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que eu faço surgir rios no ermo, eis que eu faço nova todas as coisas. Quando a gente olha para Isaías 43, se você for ler esse capítulo, você vai ver lá que Deus, Ele, através do profeta, faz nos lembrar dos grandes atos de Deus, inclusive o maior dos atos, que foi a libertação do seu povo de maneira extraordinária. Em um dado momento, de um súbito momento, de forma abrupta, Ele diz: não vos lembrei das coisas passadas. Uma leitura mais acurada de Isaías 43 está deixando bem claro que Deus está dizendo para nós que está preso a um passado positivo é tão perigoso como está preso a um passado negativo. Isaías 43 diz que não deveis lembrar das coisas, por melhor que elas tenham sido, por melhores tenham sido as suas experiências, porque a gente não pode ficar preso à nostalgia e nem sofrer de miopia histórica. Quando a gente olha para a história desta igreja, muita coisa boa aqui já aconteceu, sim ou não? Quem casou aqui? Quem casou aqui na igreja? Olha aí, grandes lembranças. Quem se batizou aqui nessa igreja? Você tem recordação de bons retiros dessa igreja, sim ou não? Foram coisas maravilhosas. Por exemplo, o Betinho foi diretor de jovem aqui há muito tempo, ele deve lembrar de grandes momentos. E a gente corre o risco, e olha, eu quero deixar aqui bem claro, que eu não quero desfazer da celebração de vocês, da festa de vocês. É muito bom a gente celebrar o passado, mas tem um detalhe. O problema é que às vezes fica só nas memórias e lembranças do passado. A gente corre o risco de, porque aquela minha época era boa. Porque os pastores antigos que eram bons pastores. Porque os retiros melhores eram da minha época. E a gente vê aquele negócio, porque a minha época, porque o meu tempo, como se Deus ficasse limitado ao passado, como o nosso Deus não fosse o Deus do inusitado, como se o nosso Deus não fosse o Deus do extraordinário. E eu quero vos afirmar uma coisa essa noite: o melhor momento, a melhor história, a melhor época dessa igreja não está no passado, o melhor está por vir. Sabe por quê? Enquanto o povo estava se lembrando do Egito, eles não conseguiam experimentar a alegria, a satisfação da libertação. É bom estar livre, e só Deus pode nos livrar das amarras do passado. Eu sei que às vezes a gente precisa de ajuda de um profissional de saúde para se livrar das amarras do passado. Eu sei que às vezes os traumas, as coisas são tão ruins que não é fácil, mas o nosso Deus não nos tirou do Egito de nossas tragédias para nos abandonar no deserto. Ele nos quer levar para um lugar seguro, onde há felicidade, beleza, alegria e liberdade. Ele está nos levando para a cidade, para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, o novo Éden, a nossa casa, o nosso lar. E agora o povo precisa deixar o passado para trás. E agora eu volto para o texto, e vocês vão ver como cada expressão dessa faz muito sentido. Primeira expressão: não temas. Volta lá o versículo 13. Não temas. Por que não temas? É simples. Deus encontra o povo aonde eles estavam. Eles estavam com medo. Atrás do exército de Faraó,
diante o mar intransponível, e o Senhor agora diz: não temas. O medo, ele paralisa. O medo, ele tira o melhor de nós. Aliás, o medo é o primeiro grande sentimento negativo depois do pecado. Lembra quando Deus foi procurar Adão e Eva para conversar na viração do dia? O que eles dizem para Deus? Ouvimos a tua voz no jardim e tivemos o quê? Tivemos medo. E diz o estudioso que há vários medos, mas há 4 medos principais que nos amofina, que nos constrange e que tira o melhor de nós. Por exemplo, medo de falar em público, né, Betinho? O Betinho é especialista nisso. Você sabe que, deixa eu abrir um parênteses para vocês. Quando eu pensei mesmo ser um pastor, a minha cabeça, ela é lógica. E o pessoal da lógica geralmente não é bom de falar em público. Minha cabeça é matemática. Mas eu queria muito ser pastor. Eu naturalmente sou tímido, não parece. Mas um pastor sendo tímido é uma tragédia. Como é que ele vai enfrentar um público? Eu já enfrentei público de centenas de pessoas e a timidez não ajuda. Mas uma coisa eu tinha certeza: o Senhor podia me ajudar a enfrentar todos os medos. E eu orei ao Senhor para perder o medo de falar em público. Hoje continuo frio na barriga, mas com uma diferença: hoje eu deixo o Espírito Santo me controlar. E o Senhor nos faz vencer qualquer medo, sabe por quê? Nós não estamos sozinhos. E você que tem medo de falar em público, de pregar, lembre-se: você tem o maior dos auxiliadores, você tem o poder do Espírito Santo. Tem aquele outro medo, que é o medo de sofrer, medo da dor. Tem gente que tem medo até de se queimar um pouco. Para alguns a dor é algo muito assustador. Para esses, a gente tem que entender que às vezes a dor é o único meio que Deus tem para burilar o nosso caráter. Lembra que o apóstolo Paulo queria muito se livrar de um espinho na carne? E o que foi que o Senhor disse para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. A graça do Senhor Jesus pode nos ajudar a vencer o medo de sofrer, porque o sofrimento com Cristo é algo que constrói, burila e nos prepara para grandes desafios. Aqueles que têm medo, por exemplo, de passar necessidade. Tem gente que vai tomar o de jejum, já pensa no almoço, e o almoço já pensa no jantar. Tem medo de passar necessidade. Às vezes deixa de desfrutar das horas do sábado porque tem medo de perder o emprego. Às vezes faz uma prova no dia sagrado com medo de perder a faculdade. Não deixa Deus agir de forma poderosa na vida porque tem medo de passar algum tipo de necessidade, que é social, que é física, outro tipo de necessidade. Às vezes as pessoas têm medo de se livrar de uma relação tóxica porque tem medo de passar a necessidade de uma solidão. O apóstolo Paulo, melhor dizendo, salmista, melhor dizendo, disse: eu já fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um filho de Deus mendigar o pão ou a sua descendência. Deus é o Deus provedor. Então, para cada medo que tenta nos assediar, Deus nos dá uma certeza que nele podemos ser mais que vencedores. Ou seja, a Bíblia nos livra de todos os medos. E um estudo sobre a expressão não temas na Bíblia, sabe quantas vezes aparece a expressão não temais ou não tema? 366 vezes. É como se tivesse o não tenha medo para cada dia do ano e mais um de bônus para o ano bissexto. Ou seja, o Senhor está dizendo todos os dias para nós: não tenha medo. E eu pergunto: de que você tem medo? Confia no Senhor e o mais Ele fará. Quando andares pelas águas, não tenha medo de submergir. Quando andares para o fogo, não tenha medo de queimar, porque Ele garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora Ele fala para o seu povo: não tenha medo. A próxima expressão, depois de não tenha medo, Ele fala: aquietai-vos.
E essa segunda frase, essa segunda expressão, ela é muito lógica, porque depois que ele diz não tenha medo, ele agora diz para a gente o que? Você já venceu o medo, agora é o momento de ficar o quê? Quieto. E para uma estratégia militar parece até uma incoerência, porque depois que o general dá uma vitória, é agora dizer para que eles continuem, que eles devem avançar mais, agora se aquietem. Sabe por que Deus diz para a gente se aquietar? Porque muita gente acha que são as nossas soluções, é a nossa competência e a capacidade que nos dá a vitória na vida e em algumas situações. Nós somos pessoas inquietas por natureza. Nós somos aquelas pessoas, existe uma expressão, no mundo aí organizacional da alta performance. Você já percebeu que muitos de nós fazemos questão de parecer bastante ocupado? A gente tem vergonha, às vezes, de dizer que acordou mais tarde. Às vezes a gente tem vergonha de dizer que está cansado. Algumas vezes a gente tem vergonha de dizer que tirou o dia só para o lazer, para descansar. Porque a gente é preso nesse emaranhado de situações que se acumulam no dia a dia, e de certa forma o mundo corporativo, o mundo empresarial nos levou a acreditar que é muito trabalho que traz sucesso. Mas nós precisamos tirar tempo para descansar, mas não é qualquer descanso. É o descanso do Senhor Jesus. Você sabe o que é descansar no Senhor Jesus? É entender que as minhas lutas não são minhas, as minhas lutas são dele. Quando eu fui chamado para assumir a presença de um campo com todas essas características, a primeira coisa que alguém usado por Deus me falou e disse: lembre-se, você é apenas o instrumento, a solução nunca vai estar em suas mãos, você é apenas o instrumento, deixe Deus agir e as coisas vão se resolver como se fosse um estalar de dedo. Não é porque elas vão ser fáceis, elas vão parecer fáceis, porque Deus estará à frente destes problemas. Quer ter uma vida de mais mansidão? Quer ter uma vida de maior tranquilidade? Confia no Senhor e o mais Ele fará. Aprenda a dizer: Senhor, não é comigo, não sou eu. Nunca é a gente, sempre é o Senhor, amém? Nunca é a gente, é muito mais sobre Deus do que você. Entenda isso. Eu e você não somos nada. As nossas ações diante do desafio são moeda sem valor. E quando a gente aprende a descansar no Senhor, a nossa fé aumenta. E uma das coisas que eu aprendi sobre a fé é que a fé, ela é um dom. Se você exercita, ela cresce. Se você não a pratica, ela é atrofia. Nessa noite eu quero falar ao seu coração. Que luta que você está enfrentando? Que tipo de mal você está passando? O que tem te tirado sono? O que tem trazido dúvida? O que tem te angustiado? Lembre-se, quando você chora, o Senhor sente o sal do seu choro em seus lábios. Quando você cansa, Ele sente a dor dos seus músculos como se fosse na própria pele. Ele se tornou um de nós. Ele é Deus homem. Augusto Cury por muito tempo foi um ateu. E ele estudou sobre Jesus Cristo para escrever contra ele. Vocês conhecem? E uma frase interessantíssima que eu li na biografia dele, que ele fala assim: sabe qual foi o ponto de virada da minha vida? Porque eu passei a crer em Deus não como uma pessoa, um personagem histórico. Ele diz assim, em toda a minha pesquisa, eu vi vários homens querendo ser deuses, mas Jesus foi o único Deus que quis e se tornou homem. Isso faz grande diferença.
Ele sabe o que eu e você passamos. Ele provou o cálice das fezes humanas. Essa é uma expressão do Espírito de Profecia. Por amor de nós. Não há ninguém que conheça tão bem a gente, porque não apenas nos criou, Ele é um conosco, para que nós um dia sejamos um com Ele para todos sempre. Portanto, confie nesse amor. Esse amor que fez um ser com toda a glória e majestade sair de toda a grandeza do céu e vir a lama desse mundo sem se lamear, mas para nos tirar dessa lama e nos colocar no lugar onde há perfeição, beleza e felicidade, onde não há dor e onde não há mais sofrimento. Aquietai-vos. A próxima frase diz: e vede o livramento. É interessante que Deus queria operar milagre no seu povo. E sabe como Deus começou a operar o milagre na história da libertação do povo de Deus? Com um instrumento que estava nas mãos de Moisés. Lembra lá do capítulo 4 que o Senhor pergunta para Moisés: o que tu tem nas suas mãos? O que Moisés responde? Um bordão, um cajado. O que é um cajado? Você já parou para pensar que o barro, o que é o barro? O barro não é muita coisa, mas nas mãos de Deus se tornou a obra-prima da sua criação. Do barro Deus fez-nos um pouco menor do que os anjos, e em nós Ele colocou a simetria da divindade, e nós o tornamos imagem e semelhança de Deus. Vocês já para pensar o que é um estilingue, uma baladeira? Não sei o que você chama aqui. É o que você chama aqui? Baladeira, estilingue, funda. O que é uma funda? O que é um estilingue? Não vale muita coisa. Você pode comprar aí muitos no mercado, mas nas mãos de Deus serviu para derrotar um gigante e assim trazer libertação e vitória para o seu povo. O que é um bordão, o que é um cajado, não vale muita coisa, mas nas mãos de Deus foi o instrumento que Moisés usou para abrir o mar. O que são 5 pães e 2 peixinhos não são nada, e para aquela época e para a lancheira daquele garoto não valia muito, mas nas mãos de Deus serviu para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e sobraram 12 cestos cheios. O que somos nós sem Deus? Não somos nada. Mas com Deus podemos fazer muita coisa. Podemos saltar muralhas e desbaratar exércitos. Nessa noite, eu queria dizer para vocês: o melhor da sua vida ainda está por acontecer. Não vai demorar, o céu vai se abrir. E o Senhor em glória e majestade se manifestará e nos dará o maior dos livramentos, que é deixar esse mundo vil, triste, solitário, caótico, individualista, permissivo, desumano, e ir para o lugar que Ele foi preparar para cada um de nós. E se cumprirá a mais linda e doce promessa, quando Ele disse: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos. Vocês leram na lição, a melhor tradução são quartos, para dar a ideia de que ali nós seremos uma só família e seremos vizinhos um dos outros. Queridos amigos, o Senhor quer nos dar o maior dos livramentos, e eu vou dizer qual é o nosso maior inimigo aqui na terra. Não há dúvida que Satanás é o grande opositor de Deus, mas muitas vezes nós estamos perdendo as guerras para nós mesmos. Teologicamente, esse é um dos maiores inimigos. Por isso que Jesus diz assim, aquele que não tomar sua cruz e não vir após mim, este não é digno de mim. Quando ele fala isso, ele está querendo lembrar que a gente tem que matar o orgulho eu. Há um livro que eu gosto muito, de Brennan Manning, ele fala: o impostor que há em mim. Muitas das vezes eu caí ajoelhado ao pé da cama, me sentindo o maior dos impostores. E você sabe que o complexo de culpa, ele até certo ponto é bom, mas o complexo de culpa, ele só cumpre o seu papel ao ponto que te leva para o pé da cruz.
E ao pé da cruz, o nosso orgulho é esmagado. E a nossa esperança é renovada. Nessa noite, que impostor você tem tentado sufocar? Que contradições você tem lutado? O Senhor quer nos livrar do maior dos impostores. Deus quer nos livrar das maiores contradições. E por isso que Ele diz: aquele que tomar sua cruz e vir após mim, este é digno de mim, porque a cruz não era um lugar apenas de tortura, a cruz é um lugar de morte. E nada melhor do que nessa celebração a gente morrer por mundo e renascer em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar que nesse final de semana não apenas a gente pode ganhar um novo ano para a igreja, mas a gente pode começar uma nova vida ao lado de Cristo? Sempre é essa oportunidade, sempre há essa chance. A gente pode sair melhor do que a gente chegou aqui, e lembrar deste final de semana não apenas como uma celebração, e como o próprio título que eu sugeri no início: 57 anos de uma história de celebração, de fé, mas sobretudo de transformação. Finalmente, há uma mensagem implícita aqui fantástica. O capítulo 14, ele relembra esse ato de libertação, essa manifestação grandiosa de Deus, de salvação. E no capítulo 15, o que aparece? O cântico de Moisés. Porque é lógico, depois de uma grande vitória, nada melhor do que nós o quê? Celebrarmos, adorarmos e exaltarmos os atos salvíficos e libertadores de Deus. Agora, vai lá para Apocalipse 15. Vamos lá? Apocalipse 15. Lembra que eu falei que a história da libertação de Êxodo é uma tipologia, é um tipo da história da igreja e do povo de Deus? Apocalipse 15. O capítulo 14, não percam isso da memória. O capítulo 14 acontece depois das pragas e antes do cântico da vitória. É lógico, é uma sequência lógica. Deus manifesta seu poder, eles são libertados miraculosamente, eles são lembrados, são chamados a lembrar desse grande ato de Deus. Eles experimentam esse ato de Deus e cantam no capítulo 15, lá no Antigo Testamento. No capítulo 15, olha que diz o versículo 2 de Apocalipse: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. O mar de vidro mesclado de fogo lembra o que? O mar vermelho, não é isso? O mar de vidro mesclado de fogo lembra o que? O mar vermelho. E os vencedores da besta e da sua imagem. Aqui há uma alusão implícita da libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito. Só que no capítulo 16, e aqui agora em sequência, aí vem em sequência o cântico de Moisés. Só que o capítulo 16 é que vem as pragas. Ou seja, no Apocalipse, o cântico da vitória acontece antes das últimas pragas, ou das pragas. E lá no Êxodo não, acontecem as pragas, a libertação, e aí que vem o cântico de Moisés. A mensagem é clara. O Apocalipse, o cântico, se dá antes da vitória final, porque é um cântico da certeza que finalmente nós seremos em Jesus mais que vencedores. Nós já podemos cantar a vitória, porque mesmo que ainda não experimentemos na sua plenitude, é certo que Deus tem um lugar reservado para a igreja do Porto lá no céu. Que Deus tem um lugar reservado para cada um de nós, para que a bela história que começamos aqui, ela não termine e tenha a continuação na eternidade. Nós não fomos feitos para viver apenas 70, 80 anos.
nós somos feitos para sermos eternos. Deus colocou em nosso coração a saudade de uma eternidade que ainda não vivemos, mas nós sentimos essa eternidade, mesmo que à distância. Nessa noite, é uma noite de celebração, é uma noite de adoração, mas é uma noite da certeza que aquele que nos trouxe até aqui, finalmente terminará a boa obra que Ele começou. Agora, até que essa vitória final chegue, é preciso vencer o medo. Até que essa vitória final aconteça, é preciso aquietar, repousar, confiar no Senhor. Até que essa vitória final aconteça, é necessário ver os livramentos de Deus, experimentar esse livramento na nossa vida. E finalmente é preciso continuar marchando, porque o melhor da igreja do Porto ainda está por acontecer. O mais espetacular não foi passar no Mar Vermelho. O mais espetacular foi chegar na Terra Prometida. Ali se confirmou todas as promessas. Ali começou a fazer sentido tudo aquilo que eles passaram. Amanhã de manhã eu vou falar exatamente da jornada, da correria, dessa grande corrida, que é a corrida na prova para o grande prêmio, que é a coroa inacessível de glória e majestade. Como está a sua corrida? O que tem a nosso favor? O que nos espera na linha de chegada? Uma coisa é certa, não vai demorar, e todos nós estaremos em pé diante do trono de Deus, cantando o cântico de Moisés, que só os salvos saberão. Enquanto esse dia não chega, podemos cantar aqui na certeza de que a vitória já foi alcançada pelo nosso grande líder, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos de vocês querem se preparar para os melhores anos dessa igreja? Levante a mão. Quantos de vocês gostariam de experimentar com Deus melhores momentos, melhores cultos, melhores louvores, e deixar essa história de que a igreja do Porto já foi melhor? Ela pode ter sido muito boa, mas o melhor momento para ela ainda está para acontecer, porque o nosso Deus não é aquele que se limita, não é o Deus que tudo que Ele consegue fazer não consegue mais inovar. Não, nosso Deus é o Deus do extraordinário, é o Deus do inusitado, é o Deus do surpreendente. Confie, continue marchando, e a chegada na cidade santa será melhor de tudo aquilo que aconteceu. Que Deus abençoe. Que esse final de semana possamos renovar nossas esperanças, possamos lembrar da nossa vocação, do nosso destino, que aqui é só uma passagem, e que no céu estaremos desfrutando a eternidade que Deus um dia colocou em nosso coração. Vamos ouvir uma mensagem musical. Enquanto você ouve, eu queria que você fizesse planos. Não é ruim fazer planos, mas pedisse a Deus para que o que está para acontecer na sua vida faça mais sentido do que já aconteceu até aqui. Você consegue. Você vai ver amanhã que você vai conseguir, porque muitos já conseguiram. Amém? Você crê que o melhor do seu casamento ainda está por acontecer? Sim ou não? Sim ou não? Crê em Deus. Ele pode ou não pode? Renovar a paixão, reacender a chama que às vezes com o tempo esfria. O melhor da sua vida acadêmica, por mais que você tenha idade, ainda está para acontecer, sim ou não? Pode. Alguns planos que você deixou para trás, eu não vou aprender mais aquela língua. Não se deixe esse amor final se limitar. Nosso Deus é o Deus extraordinário. O melhor da sua saúde está para acontecer, sim ou não? Sim, pode. É só tomar algumas medidas, né? Mudar alguns hábitos. Ou seja,
nós fazemos parte de uma criação que ela não evolui. Com a graça de Deus, ela só cresce, ela só evolui para o perfeito, para o excelente, porque o nosso Deus é da perfeição, nosso Deus é da excelência. Amém.
ser discípulo do melhor ao pior. Com Cristo é do ruim para bom, do bom para o ótimo e finalmente do ótimo para o excelente. E do excelente para o divino e eterno. Com Cristo sempre é para mais. Feche seus olhos e vamos orar a esse Deus extraordinário. Bom Pai que está no céu, os grandes líderes passaram por essa igreja, mas nós temos a certeza que Tu podes suscitar líderes melhores. Grandes pastores passaram por essa igreja, mas Tu podes, Senhor, suscitar pastores ideais para este tempo. Tempos tão difíceis, portanto, pastores melhores. Senhor, grandes momentos já vivemos nessa igreja, mas, Senhor, Tu pode fazer acontecer melhores momentos ainda mais extraordinários, por melhores que tenham sido os anos que passaram. Enfim, Senhor, contigo sempre é para mais. Portanto, nessa noite, queremos colocar essa vida que Tu nos deste, que às vezes podemos achar até insignificante, sem graça e descolorida, para que Tu, Senhor, faça morada e a transforme de tal maneira para que tudo seja em Tuas mãos, Senhor, valioso, porque cada um de nós valemos o sangue de Jesus Cristo. Se até aqui não vivemos a plenitude, que Tu possa, Senhor, essa noite falar à nossa mente e ao nosso coração, que os melhores anos de nossa vida acontecerão se nós Te colocarmos em primeiro lugar. Portanto, Senhor, ajude-nos a Te colocar como líder, como aquele que está nos levando, não para uma terra aqui desse mundo, mas está nos levando para Canaã celestial. E só o fato, Senhor, de ter a certeza que a vitória é certa, desde já possamos celebrar em nome de Jesus, adorar em nome de Jesus, para que todos um dia estejamos diante do Teu trono, cantando o cântico da vitória, que só os salvos saberão. Abençoa e continua abençoando esta igreja. Ela ainda está por fazer coisas muito maiores, extraordinárias. Ela tem muito potencial. Tudo que ela precisa é continuar Te colocando em primeiro lugar, e grandes histórias ainda estarão para acontecer. Usa cada líder, cada coral, cada departamento, para que cada um, Senhor, entenda o seu papel e cumpra o propósito para o qual eles foram criados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.